O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E chegamos então ao 3º domingo do mês de agosto, mês das vocações. E hoje então a igreja nos convida a refletir e também a rezar pela vocação daqueles que se consagraram ao Senhor. As pessoas de vida religiosa, mas também aqueles, e hoje nós temos vários tipos de consagração, onde as pessoas na comunidade de vida se consagram também a serviço no reino de Deus. Todas aquelas que foram chamadas e ouvindo esse chamado disseram sim a Ele, de poder ajudar na construção do reino dos céus. E nós podemos perceber que o quanto é difícil hoje as pessoas, e um estudo mostra para nós que tem diminuído muito a questão da vocação à vida religiosa, Então nós precisamos trabalhar isso na nossa família, porque é da família que brota toda a vocação. Trabalhar, refletir e apresentar para os nossos filhos, Não podemos estar aí presos à mentalidade mundana que quer somente apresentar para os nossos filhos, aqueles que estão aos nossos cuidados, coisas que trazem remuneração, Ou seja, aquilo que rendem dinheiro e que trazem então coisas favoráveis ao nosso. E as pessoas muitas vezes não conseguem perceber que, muitas vezes, a consagração, a doação, a vivência de uma vocação na vida religiosa consagrada, seja ela qual for, também nos traz benefícios, E, então, a família é o lugar onde nós precisamos trabalhar isso, para que, então, as pessoas possam ver que isso ainda continua presente nos dias de hoje e necessário para a Igreja de Cristo. E assim, então, hoje, nós nos reunimos para poder celebrar essa solenidade de Maria Assunta ao céu. Então, Maria, ela que é mãe das vocações, ela é destinada, para poder, então, olhar para as mulheres, e principalmente aquelas que se consagram, como virgens, para poder, então, trabalhar e principalmente enriquecer o reino de Deus, que também é formado de várias situações, de espécies de vida, que a pessoa então ali busca vivenciar, busca trabalhar para a sua vida. Então é por esse motivo que hoje, nesse 3º domingo, nós celebramos a solenidade da Assunção da Nossa Senhora e venha coincidir também com a vida consagrada, porque Maria é ela então que é a padroeira, é aquela que olha com carinho para todas aquelas que se consagram ao serviço do Senhor.
E aí nós podemos então ir para a solenidade e aquilo que a liturgia de hoje propõe para nós, né? Maria assunta ao céu. Nós devemos então ali entender que nós temos a solenidade da Ascensão do Senhor e hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E o que diferencia, o que muda nisso? Ora, a Ascensão é a solenidade de Jesus Cristo, é Ele que sobe, que volta para o Pai, mas sem necessidade, sem esforço de pessoas, anjos, santos, Ele por si mesmo é elevado ao céu. Agora a questão da Assunção. A Assunção não. A Assunção é alguém então que precisa elevar essa pessoa para que ela chegue ao céu. E quem é essa pessoa que elevou a sua mãe ao céu? É claro que a resposta é Jesus Cristo, né? Quem de nós, enquanto sendo filhos, não gostaria de ter a sua mãe do seu lado? Todos nós. Então, com Jesus não é diferente. Ele então volta para o Pai e ele quer logo ter então sua mãe ao seu lado. Mas olha só, nós precisamos entender que esse caminho a qual então Maria faz, também é o caminho que nós somos chamados a poder percorrer. E para isso hoje, gostaria de iniciar essa nossa reflexão pela segunda leitura, para poder inverter um pouquinho a ordem das coisas e a gente compreender aquilo que a liturgia de hoje propõe para nós. A leitura da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, então, está preocupado em então, mostrar para a sua comunidade o quê? A questão da ressurreição. E se a gente pegar a Sagrada Escritura, Paulo é o único que, então, fala de ressurreição. Os demais dão umas pinceladas, como no segundo livro dos Macabeus. Nós temos algo que somente superficialmente fala sobre a ressurreição. Mas Paulo é aquele que ousa a falar da ressurreição. Por quê? A sua comunidade está vivenciando, influência dos gregos. Está em auge, então, a questão da filosofia, onde nós temos, então, um grande filósofo conhecido por todos nós, que com certeza estudamos ele, chamado Platão. Platão, então, ele traz o quê? Diz, então, que a alma, a gente deve valorizar a alma, enquanto o nosso corpo deve ser descartável, porque ele é pecaminoso, ele é sujo, ele é imundo. E Paulo vai dizer, não, peraí, a gente precisa consertar essa reflexão, esse pensamento, porque nós somos cristãos, e o nosso corpo tem valor sim, nós somos templo do Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo, Deus habita em cada um de nós. Então é por isso que ele traz para nós essa grande leitura, que nos ajuda a poder compreender a questão da ressurreição. Olha só, Cristo então é o primeiro a ressuscitar dos mortos, é a primícia, e depois aqueles que vieram com ele, que seguem ele, E aí então nós entramos, porque após Jesus Cristo, com certeza ele foi levar para o céu quem? A sua mãe Maria. É o que nós celebramos hoje. Então Maria, ela foi preparada para poder ser a mãe do Salvador. E ali então, diante dessa confiança, dessa entrega a Deus, ela pôde ali fazer a experiência de ser a Imaculada, que é também um outro dogma da igreja que nós celebramos, A Assunção é um dogma, a Imaculada Conceição também é um dogma, Theotokos é outro dogma. Então Maria é aquela que com certeza, ela não por ela mesma, mas por ser a mãe de Jesus, o lugar então que Deus habitou, fez morada, ela é de fato bem-aventurada por isso, porque ela é a mãe do Salvador. E é claro que Maria também tem os seus atributos, é por isso que ela também é cheia de graça, e a graça de Deus faz presente na vida dela. Então, Jesus, ele ressuscita, leva para junto de si a sua mãe, mas olha só, ele deixa aberto também espaço para cada um de nós, que dissermos sim a essa proposta que ele tem para nós, que assumimos o compromisso de poder trilhar esses caminhos. Nós também temos essa fé de que um dia todos nós iremos voltar para a casa do Pai, porque Jesus é aquele que nos deu livre acesso à casa do Pai, à morada eterna. E assim então, olha só, é por isso que ele diz, olha, Adão todos morrem, mas com Cristo todos reviverão. Então, meus queridos amados irmãos, aqui está para nós o centro da nossa fé, a ressurreição, a vida eterna, a vida em Deus.
E aí sim nós podemos ir para as demais leituras, né? A primeira leitura, por exemplo, ela fala para nós, então, né, o livro do Apocalipse, alguma linguagem que muitas vezes pode trazer medo se nós não compreendemos ela. É a linguagem apocalíptica, né, que está em voga no tempo. E por que o autor escreve dessa forma? Porque a comunidade está em perseguição também, e para que as pessoas que estão perseguindo a igreja não entendam a mensagem que eles estão dizendo, eles falavam em sinais, símbolos, para que as pessoas não compreendessem e não pudessem ali então prendê-los e nem matá-los. Mas olha só, então como nós vimos, o fim último nosso, nós viemos de Deus e queremos voltar para Deus. Mas para voltar para Deus nós então precisamos percorrer um caminho. O caminho esse que é difícil, é um caminho de conflito, é um caminho onde então nós vamos deparar com um sistema vigente, né, que fatalmente vai buscar colocar outro viés, outros caminhos para nós. Então, é esse tipo de situação que está vivenciando a comunidade de São João quando ele escreve esse livro. E olha só, ele vai dizer então que abriu-se o templo de Deus que está no céu, ele contempla a visão de Deus, e olha só o que ele vê. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança a gente poderia então pegar lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que é aquela mesma arca onde então estava dentro dessa arca o quê? Estava ali as pedras, né, as tábuas de pedra que Moisés recebeu lá no Monte Sinai com os 10 mandamentos. Estavam ali também, dizem, né, os historiadores, que o maná, que é o pão vivo descido do céu, né, que alimentava o povo no deserto, e estava também o cajado que Arão bateu e ali então abriu o Mar Vermelho. Ou seja, nós temos então na arca ali uma proposta de vida, que através dos mandamentos, nós temos o alimento e nós temos aquele que salva, que abre o mar para o povo que pudesse passar. Então olha só, tendo esses 3 atributos ali dentro dessa arca, nós vamos poder perceber e fazer um paralelo que João também traz para nós, e ele vai falar mais adiante, de uma mulher. E quem é essa mulher, né? É claro que para os estudiosos vão dizer que essa mulher é o povo de Israel, que está gerando a vida de Deus para a humanidade. Mas para a nossa liturgia hoje, né, e para a nossa igreja, essa mulher também é Maria, que também gerou Jesus, trouxe Jesus ao mundo, e Maria também é tida e é conhecida, né, e nós rezamos isso na ladainha de Nossa Senhora, ela é a Arca da Aliança. Porque ela gerou Jesus, que é a palavra encarnada dentro do seu ventre. Ela então trouxe esse Jesus que também é o pão vivo descido do céu. E trouxe também aquele que veio trazer salvação para o mundo. Ou seja, aqueles 3 símbolos dentro da arca está presente também dentro do seio virginal de Maria. Então, meus queridos amados irmãos, é claro que é bonito, né, essa teologia, a qual então o livro do Apocalipse traz para nós, mas não vamos então nos prender a isso, né? Mas olha só que interessante, hoje nós podemos então trazer para essa nossa liturgia essa imagem de Maria como aquela que gera Jesus para a salvação da humanidade. E aí, olha só, para poder gerar Jesus, com certeza Maria também foi perseguida, olha só, um outro sinal vindo do céu, um dragão. Quem é o dragão? Cor de fogo, 7 cabeças, é um bicho feio, né, que causa espanto para nós. Mas, diante daqueles que confiam, acreditam em Deus, esse dragão, ele pode até ser feio, mas não traz medo para nós. Porque nós sabemos que em Maria está sendo gerada a vida, e nós temos então a esperança de que essa vida, ela não estará longe de nós, mas pelo contrário, estará sempre presente, porque Jesus se doou, se entregou a cada um de nós. Então, tem esse grande conflito, né, entre a mulher e o dragão, mas a última resposta, a última palavra sempre vem de Deus. A força do mal nunca prevalece, mas sim a força, a voz de Deus, a presença de Deus sempre nos dará vitória. E assim então foi que essa mulher, Maria, ela pôde então vencer esse grande dragão. Mas, queridos amados irmãos, olhando para a nossa realidade hoje, nós podemos perceber que ainda se faz presente no meio de nós esse grande dragão. E essa mulher, que hoje também podemos dizer que somos nós, igreja, que queremos gerar Jesus para o mundo, entramos em conflito com situações. Por exemplo, essa semana fomos surpreendidos com o quê?
o nosso prefeito envolvido, né, mais uma vez em questão de escândalo, corrupção, enfim. São situações presentes na vida do ser humano, que a gente não pode fechar os olhos, mas tudo isso não vem para poder então desanimar, mas pelo contrário, para animar, que a voz de Deus sempre estará presente e é ela que vai nos dar vitória. É Ele que terá a última palavra diante dos dragões presentes na nossa existência. Mas olha só, nós precisamos então, com Maria, percorrer o caminho de olhar para os mais necessitados. É o que o Salmo de hoje nos convida a rezar. Esse Salmo que sempre é colocado, né, quando nós temos uma solenidade, uma memória de Nossa Senhora. Por quê? Quem é essa rainha que fala para nós, o salmista? É claro que essa rainha aqui é a rainha Esther, né, lá no Antigo Testamento, que teve a oportunidade de ganhar do rei, ali, né, por fazer as honras do rei. Ela ganhou então a oportunidade de poder fazer a escolha de um pedido. E olha só o que ela pede. Ela não pediu riqueza, glória para si. Não pediu mansão, não pediu dinheiro, não pediu nada, mas pediu a salvação do seu povo. Então a liturgia traz e olha para essa rainha como Maria, que é a mãe de Jesus e também a nossa mãe, que também olha por cada um de nós que somos seus filhos amados, que também precisamos dessa salvação, que também precisamos, né, superar toda e qualquer dificuldade que porventura a vida traga para nós. Então, é essa rainha que nós somos convidados também a pedir a sua intercessão para que nos ajude a podermos então permanecer firmes e fiéis diante dos dragões presentes na existência. E aí nós podemos ir para o Evangelho, porque no Evangelho nós temos então o cumprimento da promessa de Deus. Deus que então, já no Antigo Testamento, Ele havia prometido que enviaria um sucessor de Davi, um rei que se faria presente para poder trazer vida e salvação. E Maria foi escolhida para poder então ser a morada, né, desse Deus, para poder vir até nós. Ela que foi essa ponte que trouxe Jesus para nós. Mas olha só, Maria, após a saudação do anjo Gabriel, ela então vai apressadamente lá para a cidade da Judéia. E olha que interessante, né? Foi para a região montanhosa, ou seja, não é algo reto, né, plano. Não, pelo contrário, é montanhosa, é difícil, né? Mas ela dirigiu-se apressadamente. Por quê? Ela recebeu a anunciação do anjo, e ali então Jesus se fez presente dentro dela, e ela então percebeu que diante da sua pequenez, Deus não cabia dentro dela, e ela queria compartilhar com as pessoas. E é por isso que ela vai apressadamente à sua prima Isabel. E chegando lá, ela apenas faz a saudação, né, para a sua prima, e a criança pulou no seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, quando nós estamos cheios de Deus, nós então vamos ao lugar, seja onde for, as pessoas conseguem perceber algo diferente em nós. Algo brilhando, algo diferente que ali então ofusca e atrai aquelas pessoas também. E com Maria não foi diferente, né? Tanto que ela não somente saudou Isabel, Isabel já sentiu algo diferente e disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ninguém disse nada para ela, mas ela conseguiu perceber. E aí pergunto para nós, para a nossa reflexão, e nós, enquanto filhos amados de Deus, onde quer que nós então vamos, as pessoas têm notado algo diferente em nós? Ou têm falado: nossa, você está a mesma coisa, não muda nada? O que nós temos levado para as pessoas? Alegria, esperança? Então é preciso, né, e nesse ano jubilar, levar esperança para tantas pessoas que estão ali, né, presas aos seus problemas, suas dificuldades. Assim como Maria o fez. E Maria então, ela diante de tudo isso que Isabel disse para ela não pôde ter outra atitude senão louvar e bendizer a Deus. E aí ela proclama esse belíssimo cântico do Magnífica, né? Um cântico tão conhecido e rezado por cada um de nós, que fala da ação de Deus diante da nossa pequenez, que Deus então muda a história, daqueles que são grandes, Deus faz pequeno, e aqueles que são pequenos, Deus faz grande. Ou seja, é o reino de Deus acontecendo no meio de nós. E é Maria sendo então sinal de esperança para a humanidade. Então, meus queridos amados irmãos, para que nós possamos chegar aos céus, como Maria hoje foi assunta ao céu, junto de seu filho Jesus, nós precisamos percorrer esse caminho também. Muitas situações em região montanhosa, de dificuldade,
Mas, não podemos deixar para amanhã, porque Deus tem pressa para salvar a humanidade. Mas qual o caminho que nós temos percorrido? E qual tipo de conteúdo de mensagem que nós temos levado para as pessoas? De fé, ânimo, esperança. Então que nós possamos aproveitar essa solenidade e refletir sobre a nossa condição de vida enquanto cristãos. O que nós temos feito na nossa vida? Quem nós temos buscado? O que nós temos levado para as pessoas? Para que nós possamos então refazer a nossa vida e que nós possamos contar também com a intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude a vencer as dificuldades que vão surgir na nossa vida, que ela possa interceder por nós, para que nós também possamos um dia trilhar assim os caminhos do seu Filho Jesus, enquanto estivermos por aqui, e que um dia nós possamos também contemplar a glória do seu Filho Jesus, e também, é claro, ela, que é a nossa mãe, que intercede por cada um de nós, seus amados filhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.